Vamos falar sobre o catálogo de perfis. Tudo o que se precisa a respeito do catálogo de perfis, você vai achar aqui no menu de Modeling, catálogo de perfil. Vejam aqui as opções que nós temos. Nós podemos editar o catálogo, importar um catálogo de outro modelo, exportar esse catálogo de perfis que nós temos desse modelo para ser usado em outros modelos, criar um perfil do usuário. Aqui é possível você criar virtualmente qualquer tipo de perfil que você precise. Esse assunto ele é do nível avançado, não vai ser tratado nessa aula que é do curso básico. Se você por acaso precisa de algo do tipo agora, existe um vídeo no nosso canal que tem só as instruções de como criar um perfil do usuário. E aqui embaixo, também de nível mais avançado, ele importa ou exporta o catálogo inteiro de perfis para ou do Tecla. Nós vamos tratar aqui da edição do catálogo, ou seja, da gente ter no catálogo do nosso modelo todos os perfis que a gente precisa e mais, saber como criar, editar e usar todos os tipos de perfis disponíveis. Então, nessa primeira opção de editar o catálogo, nós vamos entrar nessa tela do catálogo de perfis, onde do lado esquerdo nós vamos ver os tipos de perfis que estão disponíveis. Então aqui o perfil I ou W, o perfil I com abas diferentes, muito comum em estruturas mistas, cantoneiras, tubos retangulares, perfis U, perfil C ou perfil U enrijecido, a mesma coisa, o perfil Z, a barra redonda, flat bar ou barra chata, o perfil T, porcas isoladas, a arruela quadrada, muito comum nas placas de base, o perfil duplo U enrijecido ou duplo U, nós já vamos ver isso na sequência, e o perfil do usuário. Então, esses são os perfis. Dentro de cada um dessas categorias podem ter subcategorias, como por exemplo no perfil I e W, nós temos CS, CVS, assim por diante, o W, que é muito comum. Quando eu abro, eu tenho todos os perfis disponíveis no catálogo. Veja que são diversos perfis, todo o catálogo do perfil W está aqui disponível. Se eu seleciono algum perfil, do lado direito, essas propriedades se atualizam à medida em que eu mudo o perfil. Essas propriedades, elas são editáveis. Então, se num determinado perfil você achar que precisa corrigir algum valor, você pode corrigir. Por exemplo, aqui a altura desse perfil não é 347, por alguma razão eu quero que seja 348. Eu mudo o valor aqui, mando modificar e pronto. A partir de agora, o W360-64 ele vai considerar a altura do perfil, o H, como 348. Uma das propriedades que é muito importante nos perfis é a questão a área em centímetro quadrado da seção. Por que isso é importante? Porque o peso do perfil, quilos por metro, é calculado a partir dessa área da seção transversal. Então, se você modifica esse peso aqui, de 81,7 para 85, por exemplo, e modifico, a partir de agora, o peso unitário desse perfil nas listas de material, ela vai estar diferente, ela vai estar de acordo com essa área. Ah, mas eu sempre tenho que cadastrar. O que eu posso fazer? Eu posso dizer que essa área é zero e modifico, e quando eu modificar, ele calcula. Como que eu crio perfis novos? Eu tenho duas maneiras. Uma delas é usando essa parte direita do formulário, preenchendo o nome, o tipo de perfil que eu quero. À medida em que eu mudar o tipo de perfil, o tipo das propriedades vai alterar para ficar de acordo com o perfil. Eu entro as propriedades, clico em New e esse perfil é adicionado ao meu catálogo. A partir de agora eu posso usá-lo para modelar as minhas vigas. Ou, o que eu posso fazer? Eu posso usar, dependendo de cada perfil que eu usar aqui, embaixo ele me mostra como que podem ser os perfis que nós chamamos de perfis paramétricos. O que é isso? Em vez de eu
entrar todos os dados num perfil I, eu posso dizer para ele, por exemplo, I de 200 por 100 por 8 por 6, e ele cria esse perfil automaticamente. Eu posso dizer para uma cantoneira L de 100 por 8, e ele cria essa cantoneira. Então, basta que no campo de perfil onde eu for modelar a viga, eu descreva a bitola que eu quero e ele gera e automaticamente coloca no catálogo. Então eu não preciso primeiro cadastrar e depois usar. Eu já posso usar ele de forma imediata. Vamos ver isso acontecendo. Por exemplo, eu vou fazer uma viga qualquer. Essa viga ela apareceu com a bitola que está como padrão aqui, W250 por 17.9, mas eu quero criar uma viga minha. Então eu vou dizer um perfil I ou PS, vou botar I, vamos usar propriedades bem I350 por 120. Veja que ele está vermelho porque ainda não é válido, ele não conhece I350 por 120, mas eu vou botar aqui por 9,5 e por 4,75. Veja que agora ele já está preto, ou seja, ele já conseguiu reconhecer nesse texto como fazer um perfil I com essas características. E daí, como eu estou com a viga selecionada, eu vou mandar modificar. Olha lá, ele modificou o perfil. Quando eu coloco o cursor em cima, ele mostra lá I de 350, 120, 9,5 por 4,75, que foi o que eu descrevi. E se eu quiser verificar, vamos pegar na seção aqui, vamos tirar medidas aqui. Então, eu tenho na lateral aqui embaixo, ó, 120 que eu tinha colocado, a altura 350, a espessura da mesa 9,5, da alma 4,8. Então você veja que eu criei o perfil de forma paramétrica, como eu chamo. Vamos mudar esse perfil completamente. Eu vou chamar ele agora de U, ó, vermelho, porque ele ainda não sabe o que é, 200 por 100 por 4,75. Agora ele já sabe o que é, né? Então, eu vou modificar, olha lá, ele passou a ser um perfil U. Esse perfil 200, 100, 475 não existe no meu catálogo cadastrado. Mas como ele é um perfil paramétrico, à medida em que eu dou as informações necessárias para construir o perfil, ele automaticamente constrói o perfil para mim e coloca esse perfil no catálogo. Se eu quiser um U enrijecido, por exemplo, o E, ó, ele ficou vermelho porque está faltando uma dimensão. Então, 100 por 200, por 20 por 405, agora está certo, né? Vou modificar, ó lá, ele fez o perfil enrijecido. Então, dessa forma, você constrói todos os perfis de forma paramétrica que você precisar. Existe uma codificação paramétrica para qualquer um dos perfis. E você pode criar cantoneira, perfil I, barra redonda, barra chata, todos eles têm uma forma paramétrica. Você pode ver como é que é a forma paramétrica no formulário de perfil, ó, por exemplo, aqui embaixo. Então sempre tem uma ou duas formas de você criar o mesmo perfil paramétrico. E isso permite uma agilidade muito grande na hora de você gerar os perfis que você precisa.